Fala pessoal, tudo bem? Você é do direito previdenciário, você é advogado, você que está estudando um pouco sobre aposentadoria. Vamos para o terceiro passo do nosso requerimento. Então a gente vai mostrar para vocês hoje a questão do trabalho rural, o início do requerimento e a avaliação inicial dos documentos que o cliente nos trouxe ou documentos que a gente tem da empresa. Então preste atenção que a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos hoje. A gente começou fazendo a entrevista inicial com o cliente, primeiro passo, depois conferimos com o CNIS, um procedimento bem simples, mais essencial, e agora vamos começar a nossa petição. Então a gente vai começar com os dados do cliente, vamos preencher os dados do cliente. Aqui na nossa petição a gente coloca só o nome do segurado. Essa é uma petição dirigida para o INSS, para uma petição administrativa no caso. Ela é bem parecida com a judicial. Na verdade, a gente até usa ela como a base para uma posterior petição inicial no judiciário. Por isso que você já deve fazer ela no mesmo padrão que você faz as suas petições. Então é só o nome do segurado, o CPF, o NIT, o benefício que você está pedindo e a modalidade, que é uma concessão, que poderia ser uma revisão, alguma outra coisa nesse sentido. Então, segurado acima qualificado por seu advogado signatário com procuração anexa se manifesta os seguintes termos. O requerente postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e com base na contagem. Vamos abrir a contagem dele aqui. Contagem base, vou colocar aqui do lado. E essa contagem eu vou colocar aqui, mas depois a gente provavelmente ela vai mudar um pouquinho, tá, pessoal? Em razão do tempo especial, das nossas avaliações que a gente vai fazer aqui, apurada em anexo. Possui 45 anos, 8 meses e 6 dias de contribuição. Tá? Então aqui a gente está considerando aquela contagem que a gente fez no primeiro vídeo, o rural desde os 10 anos, e a gente vai trabalhar praticamente todos esses vínculos aqui, a gente vai ter alguma peculiaridade que a gente vai precisar trabalhar. E aí o que a gente faz? A gente vai falar aqui é só uma introdução nesses dois primeiros parágrafos, tá? Então você fala o tempo que ele tem, a contagem e alguns reconhecimentos, postulando o reconhecimento de tempo rural e o tempo e a conversão de tempos laborados em condições especiais. E aí a gente vai começar a nossa tabelinha. A gente sempre faz uma tabelinha aqui dos vínculos especiais. Eu já tenho esse esqueleto pronto. Isso aqui é um esqueleto bem simples. Eu vou deixar à disposição para vocês, mas é um modelo bem simples mesmo, pessoal. Eu até tirei bastante informações que a gente tinha aqui para poder trabalhar com vocês realmente do zero. Eu vou trabalhar aqui com o tempo rural primeiro. Tempo rural, que é o nosso primeiro item. Então a gente vai trabalhar com o tempo rural. Geralmente eu faço uma tabelinha do tempo rural, mas nesse caso aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque o tempo rural dele está bem escasso de prova, pessoal. Ele tem apenas um documento que pode ajudar ele, um documento que tem algumas provas rurais. A gente já vai abrir esse documento para analisar. Então vamos lá. Eu não costumo fazer a fundamentação de tempo rural. Por quê? Porque é uma questão que já é pacificada junto ao INSS. Se você quiser, você pode buscar aqui no artigo 10º, se não me engano, 11º aqui da Lei 8.213, a questão do rural aqui tem todas as regras que você precisa saber sobre a aposentadoria rural. Mas eu não costumo fundamentar questões que são já consolidadas, tá bom? Então eu só vou demonstrar aqui que o requerente realizou trabalhos rurais junto com a sua família, desde os primeiros anos de sua infância até o seu primeiro vínculo de trabalho, postulando assim o reconhecimento para fins de
aposentadoria, reconhecimento deste período para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Informa que os períodos, conforme a gente sabe da lei de labor, foram realizados em ambiente familiar para a própria subsistência, sem auxílio de maquinário e de funcionários, de assalariados externos, vamos colocar aqui. Beleza? Então essa aqui é a questão que eu não fundamentei, como eu falei. Não há, na verdade não existe necessidade de você fundamentar. Você está falando aqui uma coisa que é muito comum para o INSS e para a Justiça também, que é o tempo rural. Mas, como eu falei, dá para procurar a lei ali se você quiser estudar um pouco mais. E se você não tiver experiência nessa área, eu recomendo estudar bastante, estudar especialmente a jurisprudência, o que é o tempo rural, como que funciona, como se caracteriza isso, qual o tamanho do sítio, essa questão do sítio tem entendimentos, tem épocas também. Se não me engano, foi em 2008 que mudou a lei de benefícios, que limitou o módulo rural, o módulo fiscal. Então tem muitas discussões, a questão até de assalariados na época. Então a jurisprudência ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo, mas às vezes a gente esquece que naquela época existia uma legislação diferente. Então você às vezes precisa observar uma lei antiga, um Estatuto da Terra, alguma lei que era a lei da época, para não existir confusão. Então o direito previdenciário tem muito isso, né, de uma relação muito intertemporal, uma relação que se estende demais, e muitas vezes a gente olha para o passado com uma visão da lei atual. Então essa já é uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com questões rurais muito antigas, tem que consultar também a legislação da época. Então vamos lá, o que o nosso cliente trouxe aqui de documento rural? Vamos lá, ele tem aqui uma identificação da mãe dele, trabalhadora rural aqui. Então esse documento aqui é de 98, que foi quando eles se filiaram aqui ao Sindicato Rural. Essa questão da filiação ao Sindicato Rural, ela está um pouco mais enfraquecida, com base nas últimas leis, com base na reforma da Previdência, mas ainda assim é um documento importante. Especialmente esse documento aqui, que é uma filiação do Sindicato Rural, não é uma declaração que eles fizeram, tá, pessoal? Então é um documento realmente da época, não é uma... Tem também o título eleitoral aqui, provavelmente isso aqui era uma zona ali perto do ambiente rural, então é importante. Então esse é um documento importante, mas ele é um documento recente, então é um documento que a gente não tem aqui a data dele, tem a data só desse título eleitoral. Então aqui na verdade é o verso, né, do documento. Então ele é um documento de 98 e não é um documento contemporâneo da época que a gente está buscando o reconhecimento. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Aí tem a certidão de óbito aqui do pai do requerente, né, do nosso cliente. Também foi em 96. E aqui tem algumas informações sobre a vida dele, que ele era um trabalhador rural e também é extemporâneo. Então é um documento muito recente, então não é daquela época que a gente precisa. Aí tem até a carteira de trabalho aqui do falecido, né, o pai do nosso requerente, que fala um pouco de fazendas que ele trabalhou na década de 80, ele era vaqueiro aqui. Então ele trabalhou para esse Antônio Augusto e depois para esse José Luiz Pereira em 83. Então ele era um trabalhador rural com carteira assinada, é um pouco diferente do trabalhador rural em geral, mas é um documento que mostra que a família vivia no sítio. Então existe sim uma base para a gente fazer esse pedido, mas é um pedido bem fraco, pessoal. Infelizmente não é um pedido muito consolidado, não são documentos contemporâneos, então vai ser difícil a gente conseguir reconhecer esse período aqui, especialmente no INSS, e existe uma chance na justiça
em razão da possibilidade da gente escutar as testemunhas, buscar as testemunhas para corroborar essa questão do trabalho rural. Então a gente tem poucos documentos, a gente vai falar sobre esses documentos aqui na petição também. Então vamos colocar lá na nossa petição. Dentre os documentos, destacar a ficha do sindicato, querente, que data de... Vamos colocar aqui a ficha do querente, que demonstra a sua profissão como trabalhadora rural. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui vamos deixar. Aí aqui nós temos também consta a certidão de óbito, também do genitor do requerente, do genitor requerente, que consta a profissão de lavrador. Está aqui, ó, pessoal, está aqui na profissão aqui, tá? Fazenda Brejão. Então aqui a gente tem até o nome da fazenda. Fazenda Brejão. O que a gente pode fazer, pessoal, para corroborar isso aqui, também consta. Vamos terminar aqui, depois a gente conversa um pouco o que a gente pode melhorar nesse requerimento aqui. Como consta na carteira de trabalho do genitor a profissão de vaqueiro no início da década de 80. Então, o que mais que a gente pode corroborar aqui? Mas a gente vai precisar conversar com o cliente, e é o que eu vou fazer em seguida. A gente pode buscar o requerimento administrativo dos pais para verificar se foram aposentados como trabalhadores rurais e buscar no cartório certidões de nascimento do nosso cliente e dos seus irmãos, em que constem documentos que possam qualificações que possam nos auxiliar no pedido. Beleza, pessoal? Então ficam aqui essas duas pendências, nós vamos atrás disso aqui e no próximo vídeo eu vou falar o que a gente pode fazer. Tá? E para finalizar aqui eu vou colocar as jurisprudências relativas a esse caso, que são as jurisprudências que não são tão óbvias. Então quando a gente tem uma questão que não é tão óbvia como uma questão legal, a gente coloca essas questões para ajudar o nosso pedido, tanto no INSS quanto na Justiça. Então a gente tem essa súmula aqui, 577, que possibilita o início do trabalho rural antes do documento mais antigo, que é o nosso caso, ele é de, como a gente falou, 96, mas a gente tem, ou da carteira de trabalho da década de 80, mas a gente vai ter uma base testemunhal muito forte, nesse caso aqui, que vai poder ajudar o nosso cliente. Para fundamentar o pedido, colaciona-se a seguinte jurisprudência sobre o reconhecimento do trabalho rural anterior aos primeiros documentos. Então vamos colocar aqui essa jurisprudência. Vamos colocar aqui súmula STJ.
Dar uma ajeitada nela. E sobre o trabalho do menor de 12 anos. Também a gente tem um entendimento favorável aqui da TNU, que fala sobre o trabalho, como a gente falou no outro vídeo, nós estamos trabalhando aqui na nossa contagem base a partir dos 10 anos, então a gente tem que fundamentar isso aqui também. Eu não vou ter essa jurisprudência aqui, mas eu já deixei aqui preparada a busca no TRF4. Também eu tenho um vídeo bem antigo sobre a pesquisa de jurisprudência aqui no TRF4, vou colocar o link para vocês. Mas vamos procurar aqui, ó, eu já deixei preparado rural e 10 anos de idade, esses são os termos da minha busca. E vamos ver como é que está o entendimento hoje dos tribunais sobre isso. Então vamos entrar aqui numa jurisprudência do Juizado Especial, aqui da segunda turma recursal. Então vamos ver o que está sendo decidido. Aqui já tem um tópico sobre isso na nossa jurisprudência. E aqui os juízes realmente autorizaram o tempo rural a partir dos 10 anos, com base nesse entendimento aqui, que foi um entendimento uniformizador. Nós podemos usar aqui parcialmente esse entendimento, vamos colocar lá no nosso sistema, na nossa petição isso. Vou colocar só aqui o comecinho dele, para não poluir demais aqui a petição, não ficar muito grande. Vamos colocar aqui. "12 anos, verificamos que o entendimento atual do TRF4 é no sentido de admitir o trabalho rural do menor a partir dos 10 anos de idade, conforme a nossa contagem." Então vamos organizar esse entendimento aqui. Conhecimento. Depois eu vou ajeitar isso aqui, formatar, só para a gente não perder tempo. Então esse é o nosso entendimento. Mas a gente vai aproveitar e vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos ver já uma questão aqui que eu gostaria de falar com vocês. Olha aqui o que o juiz fala, né? Vamos ver aqui. Ele admite aqui o trabalho rural, mas ele indeferiu esse período aqui. Por quê? Somente mediante prova segura de que o segurado exercia efetivamente a atividade rural entre os 10 e 12 anos e não apenas prestava eventuais auxílios aos pais, pode ser computado como tempo de serviço, pois alguma colaboração aos pais em certas atividades que a condição infantil assim o permitia está longe de caracterizar o efetivo exercício de atividade rural como imprescindível para o sustento da família. Condição essa necessária para que se possa computar os meses para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, pessoal, o que acontece aqui é que os juízes estão exigindo, na verdade, uma prova mais qualificada do trabalho de 10 a 12 anos. Então, isso é uma questão que a gente vai ter que trabalhar, mas não existe essa prova qualificada. Então, criaram essa forma de barrar o entendimento dos 10 anos de idade. Por quê? Porque muitas vezes os juízes não concordam com o que está aqui no entendimento e ele usa as provas, usa uma exigência maior para indeferir o pedido. Então a gente tem que cuidar com o nosso reconhecimento aqui a partir de 10 anos de idade, porque está sendo indeferido indiretamente. Então não é mais uma questão de direito material, mas uma questão de direito processual e produção de provas que a gente vai ter que superar a partir das provas ou a partir de uma busca de novo pelo direito já conquistado, de buscar a quebra desse paradigma que foi criado pelos juízes. Tá bom, pessoal? Então são barreiras aí que a gente enfrenta na advocacia e que a gente precisa estar atento a isso. Aí finalmente eu vou falar aqui sobre a escassez da prova, sobre a escassez, sobre a eventual escassez de provas.
anexadas a este processo, verifica-se também que a jurisprudência consolidou o entendimento da necessidade de provas materiais sobre o labor rural. No entanto, não há um número mínimo de elementos probatórios para que se dê início ao procedimento administrativo e muito menos ao judicial, já que basta apenas uma única prova que situe o trabalhador no meio campesino, conforme entendimento abaixo. Então eu já deixei separado esse entendimento aqui, pessoal, que é uma orientação da TNU. Então é a orientação da TNU que basta a apresentação de um documento servível como início de prova material. Só que aqui nesse entendimento tem que ser contemporâneo. Mas a gente vai usar esse entendimento de qualquer forma, porque é muito importante a gente demonstrar que mesmo com escassez de provas, é possível a abertura do processo, é possível a abertura da instrução administrativa, uma busca de oitiva de testemunhas, senão o juiz corre o risco do juiz julgar sequer sem julgamento de mérito, julgar pela escassez de provas, então ele não vai nem designar audiência para a gente ouvir as nossas testemunhas. Beleza, pessoal? Eu vou fazer uma análise rápida aqui dos outros documentos e em razão aqui da questão da aposentadoria especial, que a gente está pedindo vários vínculos, mas hoje só vou falar sobre a análise e organização de documentos, tá certo? Então, aqui tem uma tabela que a gente vai preencher no próximo vídeo, e eu vou falar aqui sobre essa organização, como que você vai fazer para conferir essa questão de documentos, especialmente quando tem muitos vínculos, como é o caso desse cliente. Então, o que a gente fez aqui, ó, pessoal? A gente salvou aqui a CTPS 2, CTPS 3 e o CNIS como documento 4. Aí a gente tem uma contagem base aqui também, que eu fiz um resumo dos tempos dessa pessoa. E aqui eu faço também na jurisprudência, aqui o rural, separei algumas jurisprudências, e aí os documentos aqui, o PPP, LTCAT, que são documentos relacionados ao trabalho. E eu deixo assim aberto para se precisar de mais alguma coisa, a gente vai organizando dessa forma. Essa aqui é a tabela que eu falei para vocês. Aí geralmente eu vou pegando aqui e vou conferindo os vínculos de acordo com a tabela, vejo o documento correspectivo aqui, vejo se está tudo certo, analiso aqui o PPP e vejo se falta alguma coisa, por exemplo, aqui aí passo para o próximo vínculo, o vínculo 4, o vínculo 5. Então esse aqui do Ministério do Exército, por exemplo, está faltando ainda. Então eu deixo para fazer depois esse pedido. Esse arquivo de texto é para fazer alguma anotação, caso precise eu fazer alguma notificação, por exemplo, fazer uma notificação para buscar mais documentos. Então isso tudo vai te ajudando a você se situar, porque com certeza, pessoal, depois você vai acabar esquecendo. Então aí você não precisa ficar refazendo trabalhos repetidos novamente. Então é importante sempre saber se situar, saber o que está acontecendo, trabalhar da forma que você trabalha, mas evitando retrabalhos, né, resserviços, que isso sempre é uma coisa que é custosa. Então essas são as principais dicas de organização de documentos. Esse aqui também, ó, eu organizo também no arquivo, eu coloco o número e eu já faço o que tiver relacionado a esse número, todos os documentos da empresa. Então por exemplo, essa empresa ali, eu tenho o LTCAT e tenho os PPPs já relacionados com o mesmo número, e aí fica tudo bem organizado com relação a isso.
Aí a gente tem esse segundo vínculo aqui também desse consórcio ali da DM, o consórcio Ivaí, também são coisas que estão pendentes. Nesse caso aqui, é interessante que a gente tem aqui a baixa, né, da empresa, então eu tenho comprovante do CNPJ que essa empresa já não existe mais, eu não tenho como ir atrás desse documento. Então, mesmo que não exista essa empresa, a gente teria que juntar os documentos. Porém, chega um ponto que se torna impossível, mas é importante demonstrar para o juiz que você tomou todas as diligências para conseguir esse documento. Aí essa questão também dessa empresa aqui, do vínculo 9, também eu coloquei uma anotação para a gente buscar depois mais informações. Essa aqui também eu notifiquei, mas vou ter que notificar novamente. E por último, essa empresa aqui, esse PPP-11, na verdade, também eu vou ter que conferir aqui, ver o que está acontecendo, ver a exposição. Mas isso aqui é uma questão para um outro vídeo, né, pessoal? Aqui é só para a gente fazer essa organização em geral. Esse consórcio também falta alguma coisa, é bom já deixar anotado. Aí tem esse outro análise aqui, já abriu direto aqui na exposição. Dá para ver que é uma exposição boa já antecipando, né, o que a gente vai alegar. Então, uma boa exposição dá para a gente conseguir o tempo especial para essa pessoa também. E aqui é o período empresarial, que ele tem uma MEI, e ele vai ter que fazer um recolhimento aí em atraso desses valores. Eu vou até conferir aqui no CNIS, está constando alguns períodos, certo? Ele já consta aqui que é para a lei complementar ali, 1, 2, 3, e consta que ele contribuiu até 2020, então ele está em débito aí com a Previdência. Eu vou pedir para ele regularizar isso, regularizar o período de MEI e de forma imediata já voltar ao pagamento, né? Voltar a pagar o INSS, que é importante também para ele conseguir essa aposentadoria. Até porque a gente não sabe, né, se vai dar certo o tempo rural, às vezes tem alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido que tem que ter uma margem, né, uma margem de erro para a gente saber se vai ou não dar certo essa aposentadoria. Nem sempre a gente tem, né, uma certeza de que vai dar certo, por isso que é bom já deixar 100% regularizado, até porque muitas vezes o INSS defende que só vale a contribuição a partir da regularização, no caso do MEI. Mas isso é uma discussão também para um outro vídeo que a gente possa conversar um pouquinho mais. Voltando aqui a essa questão da extinção, é só voltar a lembrar que pode ser pedido daí nessas empresas baixadas, extintas, a gente pode pedir um auxílio também pro judiciário para conseguir esses documentos, tá? Então, pessoal, acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa complementar aqui. Bom, para finalizar, acho que são esses os recursos que a gente tinha para falar sobre essa organização, essas questões. Então, eu fico à disposição. Mande um contato aí, mande as suas dúvidas, que a gente será um prazer em falar com vocês pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo próprio YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, até a próxima.